Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula na qual você vai descobrir o que está impedindo você de alcançar os resultados que você realmente deseja, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Eu me chamo Sandra Santos, eu sou especialista em produtividade e até o final dessa aula você vai descobrir como sabotar cada vez menos os seus resultados no seu dia a dia. Vamos começar essa aula? Prometo que no final da aula vai ter um bônus, vai ter um grande presente para quem assistir esse conteúdo completo, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui contigo para que você possa visualizar melhor todo esse conteúdo aqui, ok? Então, vamos lá. Você, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, você tem alguns objetivos, certo? Você tem suas metas, seus grandes sonhos, desejos, seus objetivos, aqueles planos que a gente faz logo no começo do ano. Só que, muitas vezes, por muitos e muitos anos, a gente entra ano, sai ano, sem conquistar os resultados que a gente planeja lá no ano novo, na véspera do Natal, na véspera do ano novo, certo? E por que será que a gente passa muitos anos sem alcançar objetivos que a gente deseja muito? O que realmente está impedindo os nossos resultados? Para você entender um pouquinho melhor, vamos entender como que os resultados são gerados na nossa vida. Os resultados na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, é tudo aquilo que a gente está vendo. O que é visível para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Então, nossos resultados é aquilo que está acontecendo aqui no nosso mundo físico, ok? Quando a gente pensa em alterar os nossos resultados, a gente já pensa em alterar o nosso comportamento. Porque se eu mudo a forma com que eu ajo, eu tomo decisões, eu faço as minhas escolhas, eu me porto, eu me comporto, eu mudo automaticamente os resultados que eu alcanço, certo? Porque todo resultado é fruto das minhas próprias ações, dos meus próprios resultados. E aqui entra muito a questão da autorresponsabilidade. Porque o primeiro passo para uma grande transformação pessoal e profissional é compreender que todos os resultados que eu tenho na minha vida hoje, tanto positivo quanto negativo, fui eu que criei. Então, se eu não tenho essa autorresponsabilidade de olhar para a minha vida, para os resultados que eu estou tendo e assumir que eles foram resultado das minhas decisões, do meu comportamento, das minhas escolhas, vai ficar muito mais difícil eu fazer qualquer tipo de mudança na minha vida. Porque eu sempre vou estar jogando a responsabilidade pelo que não deu certo, pelo que não foi feito, pelo que eu mesmo não fiz, para situações externas, para outras pessoas. Então, é preciso assumir o controle da própria vida, para que assim eu possa assumir o controle sobre os meus resultados. Então, para eu mudar o meu resultado, eu preciso mudar o meu comportamento. Mas para mudar o meu comportamento, eu preciso mudar o meu estado emocional também. Porque pensa aqui comigo, quando você acorda muito bem, muito animado, muito motivado para fazer aquilo que você precisa fazer, como é a sua atitude? Como que é a sua fisiologia? Não é uma atitude, uma fisiologia muito mais energizada, muito mais poderosa? Quando você está bem emocionalmente, você não toma decisões melhores, você não se relaciona melhor com as pessoas à sua volta do que quando você não está com estado emocional positivo? Então, o nosso comportamento vai depender sempre muito do nosso estado emocional. Consequentemente, os nossos resultados estão diretamente ligados com o nosso estado emocional também. Então, quanto mais eu vivo um estado emocional positivo, energizado, poderoso, mais poderosos e positivos serão os meus resultados. E de onde vêm as nossas emoções? O que gera os nossos sentimentos? O nosso sentimento, as nossas emoções, elas vão depender dos pensamentos que estão na minha mente. Conforme eu penso, eu sinto. Conforme eu sinto, eu ajo. E conforme eu ajo,
eu tenho os resultados coerentes com todo esse trio aqui de fatores: pensamento, sentimento e comportamento. Então, o nosso pensamento acaba sendo a base dos nossos resultados. E como eu posso monitorar os meus pensamentos? Como eu vou saber se o meu pensamento está legal, se não está, se está positivo ou não? Conforme o nosso estado emocional. Então, se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver me sentindo com energia para realizar aquilo que eu preciso, é porque eu estou tendo bons pensamentos. Se o meu estado emocional estiver negativo, se eu estou me sentindo triste, com raiva, desmotivado, é porque eu estou tendo pensamentos que estão gerando esse estado emocional. O nosso sentimento, nossas emoções são o termômetro dos nossos pensamentos. E a gente vai pensar de acordo com as nossas crenças. Então, se eu acredito em algo, eu vou ter pensamentos em relação àquilo especificamente. E todos nós temos crenças, ou que nos impulsionam, ou que nos limitam sobre tudo. A gente tem crença sobre tudo. Sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre religião, sobre tudo, sobre nossa saúde, sobre nosso lazer, tudo. Tudo que a gente faz porque a gente acredita em algo. Se eu faço algo, eu acredito firmemente que aquela ação que eu vou fazer é certa e vai gerar os resultados que eu quero. Nem sempre as nossas crenças, aquilo que a gente acredita que é bom, ela realmente é boa para os nossos resultados. Mas a gente sempre age conforme aquilo que a gente acredita. E, olha só, o processo de autossabotagem, ele acontece quando certos pensamentos nossos começam a nos dizer o que fazer, só que esse o que fazer acaba atrapalhando os resultados que a gente realmente deseja conquistar. Cerca de 80% das pessoas, 80% das equipes não alcançam o seu verdadeiro potencial. E quando eu falo aqui no tema dessa aula, que o tema é como alcançar os resultados que você realmente deseja, como descobrir o que realmente está impedindo você de alcançar o sucesso que você almeja, eu estou falando sobre esse processo de autossabotagem. E o processo de autossabotagem é bem o que está aqui nessa imagem. É você subir no galho mais alto da árvore mais alta e cortar o seu próprio galho. Isso é um processo de autossabotagem. A gente faz um plano, traça uma meta, um objetivo, e a gente acaba trabalhando contra esse resultado. E a autossabotagem é um processo que acontece para todo mundo. Qualquer pessoa, em qualquer nível de vida, de conhecimento, de consciência de resultados, ela passa por processos de autossabotagem. A questão não é saber se você está se sabotando ou não. A questão é como você está se sabotando hoje. Porque a partir do momento que você entende como é o seu processo de autossabotagem, quais são os principais sabotadores que estão agindo na sua mente, você começa a ganhar consciência. Através dessa consciência, você vai conseguir, aos poucos, ir minimizando a voz desses sabotadores internos e passar cada vez mais usar o seu potencial do que sabotar os seus próprios resultados. E uma das coisas, um dos fatores que mais impedem você de alcançar os resultados que você deseja é justamente esse processo de autossabotagem. Esse vai ser o principal tema dessa aula de hoje, porque descobrindo quais são os seus principais sabotadores, você descobre o que realmente está impedindo você de alcançar os resultados que você deseja hoje na sua vida. E a autossabotagem, ela é o oposto da inteligência positiva. O que é inteligência positiva? É a sua capacidade interna de usar o seu potencial verdadeiro, seu grande potencial. A inteligência positiva, ela mede isso. Então, de 0 a 100%,
do tempo que você passa acordado, quanto hoje realmente você está usando o seu potencial? A inteligência positiva nos diz que a gente consegue usar no máximo 92% do nosso potencial durante um período que a gente está acordado. Então, sempre vai haver, no mínimo, 8% de autossabotagem, de crenças que estão no inconsciente, porque, como eu disse agora há pouco, a gente sempre vai ter um mínimo de autossabotagem. Vocês vão entender mais um pouquinho do porquê agora nos próximos minutos, tá bom? E os nossos sabotadores, eles vêm de onde? Então, existe o processo de autossabotagem, né? Sabotar o seu próprio resultado, é o oposto da inteligência positiva. E o que faz com que a gente sabote os nossos processos são os sabotadores internos. Existem 9 sabotadores cúmplices e um sabotador principal. Nosso sabotador principal é o crítico. O sabotador crítico, ele faz com que a gente critique a nós mesmos, as pessoas à nossa volta e as situações à nossa volta. Só que o sabotador crítico, ele não consegue criticar nada e nem ninguém sem que haja um sabotador cúmplice ajudando ele. E são 9, olha só. E todos nós temos esses 9 sabotadores cúmplices na nossa mente, falando no nosso ouvido o dia todo. Só que algumas pessoas vão ter a voz mais forte de um sabotador e algumas pessoas vão ter mais forte a voz de outro sabotador. E aqui você vai conseguir ir percebendo quais são os seus principais sabotadores nesse primeiro momento, tá? Existe um teste que mede qual realmente, assim, de 0 a 10 é a força daquele sabotador na sua mente naquele exato momento. Mas dentro dessa aula você já vai conseguir ter percepção de quais deles estão te atormentando. Por que eu falo assim, estão te atormentando a voz dos seus sabotadores? Por quê? O sabotador, ele age como se fosse realmente esse diabinho que está aqui nessa foto. O sabotador é aquela voz que vem e diz assim, cara, você não vai dar conta. Você não vai dar conta, você não é bom nisso. Nossa, esse trabalho tá uma merda, você não vai conseguir. Olha o quanto você é desorganizado. Nossa, você não faz as coisas com capricho. Olha quanto você está procrastinando na sua vida. Mais uma vez você vai procrastinar. Ou, essa tarefa aqui é muito chata, não vou fazer hoje não, vou deixar para depois. Isso aqui outra pessoa pode fazer. Ou não, ninguém faz melhor do que eu faço. Tudo precisa ser feito por mim. Ou, poxa, eu ainda não sei de nada, eu não sei o suficiente para começar, eu preciso me preparar mais um pouco. Ou, meu Deus, e se isso aqui não der certo? O que eu vou fazer? E se? Eu preciso me prevenir do que pode dar errado. Ai, meu Deus, as coisas nunca dão certo para mim, eu não vou nem tentar dessa vez, porque eu sou azarado mesmo, as coisas nunca dão certo na minha vida. Esses pensamentos, eles vêm como se fosse uma voz na nossa mente. Os nossos pensamentos são vozes. Sabe quando você está no banho e de repente assim vem uma voz conversando com você, assim, que é o seu próprio pensamento, você falando com você mesmo? Então, quando você vai iniciar algo novo, algo desafiador, algo que você ainda não sabe, que você não domina, não conhece, vem uma voz na sua mente e vai te dizer alguma coisa. Ou vai ser uma voz encorajadora, que vai ser a voz do seu sábio, que vai dizer assim, vai em frente, se não der certo, você começa de novo, você tenta de novo, dessa segunda vez você vai ter mais sabedoria, mais experiência para tentar novamente. Ou vai vir uma voz sabotadora e vai falar assim, mas e se não der certo? Ou, poxa, e se eu falhar? Será que as pessoas ainda vão gostar de mim? Ainda vão me dar credibilidade? E se eu me expor? E se as pessoas começarem a falar mal de mim? E se eu manchar a minha imagem? E essas vozes são as vozes sabotadoras. E a gente vai conhecer uma por uma dessas vozes que podem e com certeza estão atuando na sua mente hoje. Por que eu falo que devem estar com certeza? Porque assim, quando a gente não tem consciência de algo, a gente não consegue nem mudar aquilo. Então, quando eu tive conhecimento dos processos de autossabotagem dos sabotadores, quase todos deram 10, assim, sabe? A nota 10. 3 sabotadores deram nível 10, mais uns 3 deram 8, mais uns 3, 7,5.
Porque a gente não tem consciência daquilo, então a gente não muda aquilo que a gente não sabe, não tem consciência. A partir do momento que eu tomo consciência daquilo, conhecimento, aí sim eu tenho a responsabilidade de mudar. Então, provavelmente a voz desses sabotadores vão estar alta assim na sua mente e você, como eu percebi, você vai perceber que diminuindo a voz dos seus sabotadores, a sua energia diária vai aumentar muito. Esse foi um dos maiores benefícios que eu tive na minha rotina, na minha produtividade, quando eu tive conhecimento dos meus sabotadores. Eu gastava muita energia envolta nesses pensamentos sabotadores e deixava muito de fazer o que era realmente importante para os meus resultados e ficava fazendo coisas que poderiam até dar um resultado a longo prazo, mas que naquele momento não era fundamental, não era importante. Então, pega aí papel e caneta e vai anotando características dos 9 sabotadores que eu vou falar aqui e vai anotando essas características que você tem, tá? Que você percebe no seu dia a dia. Bora lá? Primeiro sabotador, o sabotador perfeccionista. Que é chamado de insistente, mas eu uso o termo perfeccionista porque é mais fácil a compreensão das características dele. O sabotador insistente ou perfeccionista é aquele sabotador que assim, ó, ele vai esperar as condições perfeitas para iniciar algo. Então, se ele precisa gravar um vídeo, produzir um conteúdo, iniciar qualquer coisa nova, qualquer projeto novo que, né, vai envolver a imagem dele, ele vai sempre esperar as condições estarem perfeitas e ele estar perfeito também. O sabotador perfeccionista, ele vai fazer com que você tenha muita dificuldade de improvisar, de fazer algo em cima da hora, de fazer algo com que você sabe ali naquele momento. O insistente vai fazer com que você se prepare por muito, muito, muito tempo para fazer algo. E por que o sabotador insistente, perfeccionista, ele acaba procrastinando e tendo uma produtividade muito baixa? Primeiro, porque ele demora muito para iniciar. Muito para iniciar. E segundo, porque quando ele inicia, ele vai demorar muito tempo para concluir aquilo. Porque para ele, nunca vai estar bom o suficiente. Para o perfeccionista, o nível de excelência de um trabalho entregue é muito acima do que o nível de excelência de um trabalho entregue por qualquer outra pessoa do mundo. Então, o nível de excelência, assim, para as pessoas normais é aqui, ó. Mas para um perfeccionista é aqui em cima. Só que só quem está aqui, só quem é um perfeccionista sabe o que quer dizer realmente esse nível de qualidade aqui. Só ele entende, só na cabeça dele ele sabe o que é esse nível de excelência. E o sabotador perfeccionista, ele vem de onde? Ele vem de uma infância onde ele entendia que se ele fizesse tudo certinho, sabe? Se ele fosse uma criança que não incomodasse, se fosse uma criança que não desse trabalho para os pais, para a professora na escola, não brigava, não conversava na aula, tinha um caderno sempre muito bem arrumadinho, não se atrasava, essa criança entendeu que ela seria mais amada, ela conquistaria o amor dos pais e dos professores, porque ela não dava trabalho, porque ela era a criança perfeita. E todos os nossos sabotadores, todos eles vêm da nossa infância. Por quê? Porque na nossa infância, quando a gente nasce, a gente logo percebe que se eu não tiver amor dos meus pais, eu não vou ser cuidado. Se eu não for cuidado, eu não sobrevivo nesse mundo. Minha vida não sobrevive aqui. Eu preciso do amor dos meus pais para me dar alimento, para trocar minha fralda, para me fazer dormir, para tudo. A gente tem essa dependência de outros seres humanos, que no caso são nossos pais. E a gente entende que a gente precisa do amor deles para conseguir sobreviver. E ao longo dos anos, a gente vai crescendo e vai percebendo o que faz com que os nossos pais nos aprovem e o que faz com que os nossos pais nos reprovem. Então, se eu vou crescendo e à medida que eu vou indo para a escola, vou convivendo com outras crianças, eu percebo que se eu me comporto muito bem, eu sou criança perfeita, que não dou trabalho para ninguém, eu sou mais aprovada, mais amada, os meus pais ficam felizes, eu vou ter a tendência de
continuar com esse padrão de comportamento até a minha vida adulta. É como se eu colocasse um gesso na minha perna quando criança e crescesse com ela e nunca mais tirasse. Não tem mais a necessidade, a minha perna já tá boa, mas eu ainda sinto aquela necessidade daquela proteção. Porque se eu entendi quando criança que algo funcionava e era bom para minha sobrevivência como ser humano, eu não vou querer arriscar fazer diferente na vida adulta, entendeu? Então, todos esses sabotadores que você vai ver aqui, eles vieram da infância. Então, se lembra bem de como era a sua infância, como foi a sua fase de pré-adolescência, de adolescência, para você conseguir identificar melhor quais desses sabotadores estão com a voz mais gritante na sua mente hoje, tá? O próximo sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que vai estar sempre assim, ó. Ai, meu Deus, e se eu fizer isso e não der certo? E se eu fizer isso e eu tiver essa consequência? E se? O hipervigilante é a pessoa que está sempre pensando no que pode dar errado. E o hipervigilante é uma pessoa extremamente prevenida, porque ela tem plano B do plano B. Entendeu? Se algo der errado, ela já sabe o que tem que ser feito, porque ela já se planejou. Só que o hipervigilante, ele acaba não iniciando seus projetos porque ele está muito preocupado já em prevenir o que pode dar errado. Ele não se planeja para o que pode dar certo. Ele não sabe como que vai ser na vida dele se aquilo que ele deseja realmente se concretizar, realmente acontecer. Não, ele se planeja para o que pode dar de desgraça, o que pode dar de errado. E já vai se planejando para isso. É uma pessoa que tem uma ansiedade muito alta, porque está sempre com medo, sempre pensando no futuro, sempre antecipando coisas ruins. E os projetos não saem do papel, justamente por conta desse medo. Só que o hipervigilante, na mente dele, ele está fazendo algo bom, porque ele está sendo precavido. Ele pensa assim, se eu não pensar no que pode dar errado, quem vai pensar? Certo? Então, os sabotadores, eles têm uma linha muito tênue entre o que é positivo e o que é autossabotagem, tá? Porque um mínimo de prevenção é muito bom, principalmente no negócio. Então, você não vai sair tomando decisões extremamente importantes para o seu negócio sem um mínimo de reflexão, de racionalização, se aquilo pode dar certo, pode dar errado, se é o mínimo de prevenção e sabendo o que pode ser feito caso aquilo dê errado. O mínimo é bom. Mas quando isso extrapola e vira o cotidiano e vira o hábito, e ao invés de ser exceção, vira regra, isso se torna autossabotagem. E todos eles você vai ver que um mínimo daquilo é bom, um mínimo de capricho é bom, mas o perfeccionismo é ruim. E você vai conseguir distinguir se o que está tendo na sua vida hoje, se o comportamento que você tem hoje é ou não uma autossabotagem, olhando para os seus resultados. Como que você estava um ano atrás? Está muito parecido com a realidade de vida que você tem hoje? Como estão os resultados que você planejou ter nesse momento da sua vida? Eles estão acontecendo? As suas metas estão sendo alcançadas? Os seus objetivos? Porque se você não estiver tendo resultados, é porque você está num processo de autossabotagem. Se está tudo ok, você está conseguindo alcançar suas metas, seus objetivos, tem clareza de onde você quer chegar, ok, quer dizer que provavelmente os seus sabotadores estão muito baixos e isso não está te prejudicando, tá? E o sabotador hipervigilante, ele vem de uma infância onde a criança acaba se sentindo muito insegura, onde a figura materna e a figura paterna, elas não oferecem uma segurança, uma estabilidade para a criança. A criança nunca sabe como reagir diante da reação instável dos pais. Então, ela acaba ficando sempre no estado de alerta, ela já se previne do que pode vir a acontecer e ela já sabe como reagir diante dessas situações. E ela traz isso para a vida adulta, sempre pensando que pode dar errado e como ela pode evitar e reparar os danos que podem vir a acontecer. Sabotador prestativo. Sabotador prestativo é um dos mais difíceis das pessoas admitirem que tem por não achar que é ruim. O prestativo, né, é aquele sabotador que faz com que você não consiga dizer não para ninguém, para nada, para ninguém, para nenhum compromisso. Você está atolado de compromisso, você está atolado de demandas, de tarefas, de coisas extremamente importantes.
Ou você tá ali com a sua agenda, com seus compromissos organizados, você sabe que horário vai ser feito tal coisa, vai ter o tempo necessário, tá tudo certo, não vai atrasar nada. E aí, no meio da tarde, um amigo, uma amiga te chama para tomar um café, para conversar, para desabafar, e você, mesmo sabendo que você tem muita coisa importante para fazer e que aquele café poderia ser agendado para outro dia, você larga tudo que você está fazendo e você vai tomar aquele café, porque você simplesmente não consegue dizer não para o outro. Mas lembra que toda vez que você diz sim para outra pessoa, você está dizendo não para você mesmo, para suas demandas, para os seus objetivos e para os seus resultados. O prestativo tem a sua origem numa infância em que a criança aprendeu que se ela fizesse tudo pelos outros, se ela ajudasse, se ela fosse muito boazinha, prestativa, ela seria mais amada. Então, a criança que não aprendeu a dizer não às vontades dos outros na infância, ela cresce não conseguindo dizer não aos outros na vida adulta. É uma criança que tem muita dificuldade de realizar os próprios desejos, as próprias vontades, de pedir algo para si mesma, sabe? E cresce da mesma forma o adulto que não consegue tirar um tempo para si mesmo, para o autocuidado, para o lazer, para ter hobbies, ou um tempo sozinho, sabe? Fazer uma viagem, gastar dinheiro consigo mesmo, ou não tem coragem de cobrar o valor justo pelos seus serviços. Um profissional prestativo, empresário prestativo, tem muita dificuldade de precificar o seu produto com aquele valor que ele realmente merece receber. Até porque o profissional prestativo acredita que ele nem merece receber muito pelo seu serviço, porque ele está ajudando ao outro com o seu trabalho. E quem ajuda não cobra, né? E quando ele cobra ainda e o cliente não paga, o prestativo tem muita dificuldade de cobrar, muita dificuldade. O prestativo tem medo de impor a sua vontade ao outro, de apresentar a sua vontade, de dizer um não e depois não ser amado, não ser validado pelas pessoas à volta dele por simples motivo de ter dito não. Tem muito medo de desagradar, muito medo de magoar. A vítima é um sabotador que nem sempre é aquela pessoa que fica se vitimizando, sabe? Que fica fazendo um drama, ou que fica ali, que se junta com um colega e fica falando, um fica falando, né? Nossa, mas minha vida tá difícil, não tá entrando cliente. E aí o outro fala assim, não, mas a minha tá pior porque além de não ter cliente, poxa, meu filho tá doente, tá tendo gasto. Nem sempre é também. Mas a vítima, a essência do sabotador vítima, é a pessoa que tem muita dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus próprios resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Muita dificuldade. A vítima sempre vai jogar a culpa do que não foi feito ou dos resultados negativos que ela teve para situações externas ou para outras pessoas. A dificuldade é imensa de assumir essa responsabilidade por si mesmo, tá? O inquieto é aquele sabotador que faz com que a pessoa inicie muitos projetos, mas não termine nenhum. Porque o inquieto gosta do novo, da novidade, do prazer do novo. E quando ele inicia vários projetos, ele não tem problema para iniciar, ele tem muita iniciativa. Só que quando as coisas começam a cair na monotonia, ficar entedioso, quando as coisas ficam fáceis para o inquieto, ele busca outro projeto e ele não termina aquilo que ele começa. Então ele abre várias caixinhas e não fecha nenhuma, porque ele gosta da adrenalina, do prazer do novo. Então o inquieto tem muita iniciativa e pouca acabativa. E obviamente, né, para produtividade é horrível ter um sabotador inquieto, porque você até se sente muito produtivo iniciando várias coisas e acha que vai dar conta, mas depois de um certo tempo você acaba largando tudo pela metade, não conclui nada, seus projetos nunca andam porque simplesmente se tornou entediante. O hiperracional é um sabotador que se move pela razão e nunca pela emoção. Para o hiperracional, inclusive, a emoção é algo burro, sabe? Ou uma pessoa se segue
lógica, pela racionalização, pelo que tem sentido, ou ela é burra mesmo, assim. O hiperracional pensa dessa forma. Porque o hiperracional, ele mede as coisas assim, ou algo faz sentido, ou simplesmente não faz sentido. Ele não percebe que talvez não faça sentido para ele, mas para outra pessoa faça. Tem muita dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro, entender a emoção do outro, o lugar do outro, a situação do outro. O hiperracional é uma pessoa que dificilmente vai pedir ajuda para outra, sabe? Que vai se colocar numa posição de humildade e pedir ajuda, porque tem medo da reação das pessoas ao saberem que ele precisa dessa ajuda, ao saber que ele está passando por alguma dificuldade interna. E como o hiperracional não demonstra suas emoções, ele não se move pelas emoções, quando ele se vê com uma emoção negativa, ele não expõe isso para ninguém. Só que é uma das pessoas, né, um dos sabotadores que faz com que as pessoas mais sofram. Porque ele, como ele não se abre para ninguém, o sofrimento solitário, né, com ele mesmo, depois, quando chega em casa, quando está sozinho, é muito grande. Porque ele tem uma dor, mas não consegue ter a coragem de colocar isso para fora, pedir ajuda para outra pessoa e resolver esse conflito interno. Então, sempre que você vê uma pessoa muito fechada e talvez aparentemente muito forte, saiba que talvez essa pessoa carregue uma dor muito grande dentro dela e ela só não está tendo coragem de colocar isso para fora, tá? Então, sempre tenha compaixão com pessoas que aparentam ser muito duras, muito frias, muito grossas, muito agressivas, porque ela só não está conseguindo externalizar isso que está dentro dela. O hiperrealizador, quando a gente vê esse nome, a gente aparenta, né? A gente tem a sensação assim de que é uma pessoa muito produtiva, muito incrível. Mas não. Por quê? Porque o hiperrealizador, esse sabotador, faz com que a gente queira estar ocupado o tempo todo. Então, se tem ali meia hora de intervalo entre uma atividade e outra, o hiperrealizador vai achar alguma coisa para fazer. Porque o hiperrealizador se sente útil estando em movimento. Se o hiperrealizador se permite descansar ou tirar um momento de lazer, ele começa a ter ali um ciricutico ali no coração, ele dá um taquicardia assim, porque ele acredita que ele está sendo inútil. Uma perda de tempo descansar, uma perda de tempo tirar tempo para si mesmo, para se cuidar, para cuidar da saúde. O hiperrealizador tem muita dificuldade de cuidar da saúde. Porque ele pensa assim, não, primeiro resultado, depois que eu tiver o resultado que eu tô buscando, eu vou cuidar da minha saúde, aí sim eu vou ter hobby, vou viajar, vou cuidar de mim, vou ter mais tempo para a família. Só que esse dia nunca chega, né? Por que que nunca chega? Porque o hiperrealizador quer fazer tanto, pega tantos projetos, porque ele acredita que dá conta, porque ele é super realizador, mas ele começa a deixar coisas para trás. Não consegue realizar, porque o hiperrealizador, ele superestima o tempo que ele tem para realizar as coisas. Então, ele acredita que nas 24 horas que ele tem, ele vai conseguir realizar coisas que uma pessoa normal realizaria em 48 horas. E aí pega muita demanda, não consegue resolver e vai deixando um monte de coisa para trás, certo? Então, não se engane quando você vê uma pessoa que corre para lá e para cá, que aparentemente está muito ocupada, provavelmente ela não é produtiva, tá? Porque produtividade é você fazer o que tem que ser feito, certo? E o hiperrealizador nem sempre faz o que tem que ser feito, ele faz muitas coisas, mas muitas vezes, inclusive, faz muitas coisas para fugir daquilo que tem que ser feito, mas ele não tem coragem de fazer. Então, ele foge do que é prioridade para fazer outras coisinhas que o mantenham ocupado. O sabotador controlador faz com que a pessoa queira centralizar tudo à volta dela. E o controlador fala assim: eu não vou delegar isso aqui para tal pessoa não, porque ninguém faz melhor do que eu. As pessoas não vão dar conta de fazer. O controlador, ele quer saber de tudo que está acontecendo à volta dele, tudo. E ele quer saber por simples prazer de saber, por simples prazer de controlar a situação. E o controlador, ele odeia ficar vulnerável, odeia. Então, se ele ficar sabendo que as pessoas à volta dele
estão sabendo de alguma coisa e ele não tá, ele se sente extremamente chateado. Porque como assim todo mundo estava sabendo disso e eu não? Se sentia ameaçado, vulnerável. Então, o controlador é sempre o primeiro a saber, sabe? Tudo tem que passar por ele. O controlador acredita que ou ele está no controle ou ele está vulnerável. Então, vai ter muita dificuldade também, assim como o hiperracional, de expor seus sentimentos, sabe? Muita dificuldade. Porque se abrir para outra pessoa, se expor, vai fazer com que ele fique vulnerável. E ele não quer isso. O esquivo é o procrastinador nato. O esquivo é aquela pessoa que foge de tudo que dá trabalho, foge de tudo que é chato, tudo que é difícil. O esquivo, ele até tem uma tendência natural a ter um comportamento infantil. Porque o que é um comportamento infantil? É assim, quando a gente é criança, a gente busca tudo que dá prazer e a gente repele tudo aquilo que é difícil, que é chato, né? Por isso que criança não gosta de fazer tarefa de casa, porque, cara, é chato pra caramba, né? Algumas sim. Então, o esquivo também faz isso. Na vida adulta, o esquivo aprendeu a fugir de situações difíceis quando era criança, para sobreviver por modo de sobrevivência. Por exemplo, o esquivo, quando criança, provavelmente foi uma criança que viu cenas na família, assim, de agressão, de sofrimento, coisas desagradáveis, e para não enfrentar aquela emoção dolorosa, ele aprendeu a focar sua atenção naquilo que distraía, que gerava alegria, que gerava prazer, e cresce com esse padrão. Então, o esquivo é uma pessoa que, por mais que a tarefa seja difícil, ele não vai executar aquela tarefa, não vai concluir, porque é chato, porque é difícil, porque tira da zona de conforto, entendeu? Tem dinheiro para pagar a conta, né? Mas não paga porque é chato pagar a conta. Precisa fazer uma planilha financeira para organizar melhor os gastos, mas não faz porque fazer planilha é chato. Então, tudo que é chato, o esquivo acaba fugindo. E se você assistiu essa aula até aqui, eu gostaria de te dar um bônus. Por quê? Porque não são todas, eu sei que nem todas as pessoas que receberam esse link como você recebeu, nem todas as pessoas que disseram eu quero receber o link da aula completa, eu quero descobrir o que está impedindo os meus resultados de se realizar na minha vida pessoal e profissional, eu sei que nem todos chegaram até aqui onde você chegou, tá? E se você chegou, eu quero te presentear. Eu quero te presentear com o teste dos sabotadores, ok? Para você descobrir realmente quais são os sabotadores que estão impedindo os seus resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E eu quero te presentear com uma sessão online, para que eu possa te ajudar a começar a minimizar a voz desses sabotadores na sua vida e diminuir o nível de autossabotagem na sua rotina. Esse é o meu presente para você que realmente se dispôs a aumentar o seu nível de realização, o seu nível de resultado na sua vida, tá? Então, se você chegou até aqui, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem, no mesmo número que eu te enviei o link dessa aula, você vai me responder com a mensagem dizendo que você quer receber o link para o teste de sabotadores e você quer agendar a sua sessão de devolutiva dos sabotadores comigo. Vai ser uma sessão online, tá? De 1 hora. Dentro dessa 1 hora, você vai me contar quais estão sendo as suas principais dificuldades nesse momento da sua vida, quais resultados você quer alcançar e você não está conseguindo porque está se sabotando muito. E, inclusive, se você ainda não tem a menor clareza do que você quer alcançar na sua vida, essa sessão vai ser muito útil para você também. Porque você vai entender qual processo de autossabotagem você tá, que não consegue nem definir os planos, os resultados que você deseja, os sonhos que você quer alcançar, ok? Então, o que você vai fazer? Responder lá no meu WhatsApp, tá? No meu WhatsApp que eu enviei esse link dessa aula para você, para a gente agendar a sua sessão de 1 hora. É o meu presente para você, te recompensando pela decisão que você tomou em mudar os resultados que você está tendo na sua vida hoje, ok? Então, ó, te espero lá.
no meu WhatsApp, a gente vai agendar a sua sessão e você vai dar um super passo em direção à vida que você realmente deseja, que você realmente merece, ok? Estou te esperando lá, não demora, porque quanto antes você começar, mais rápido você vai alcançar esses resultados, beleza? Beijão para você, até lá!